Colégio Pedro e Rafael, 2020, eu sou CPR. Então vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar sobre o complemento verbal, ok? O complemento verbal ele pode ser classificado em objeto direto e objeto indireto, tá? Então, por exemplo, no objeto direto, o que eu preciso ter na minha frase? Preciso ter sujeito mais o verbo e o restante da frase que está completando esse verbo para que tenha um sentido completo para quem está ouvindo, né? Então, por exemplo, Maria comprou um carro. Maria aqui é o meu sujeito, tá? O verbo é o verbo comprou. Esse é o meu verbo, ok? Se eu chego aqui e falo Maria comprou, não está faltando algo para que você me entenda o que Maria comprou? Esse algo que está faltando é o que eu chamo de complemento verbal. É o restante da frase que vai estar completando esse verbo, tá? E aí eu posso classificar como objeto direto ou indireto. Nesse caso aqui, depois do verbo eu tenho um artigo, tá? Um artigo e a palavra um carro. Então aqui eu tenho uma transitividade direta, tá? Então esse verbo eu vou chamar de verbo transitivo direto. Por quê? Isso aqui completou o meu verbo. Um carro completou o meu verbo, ok? No objeto indireto, o que acontece? Aqui, se eu prestar bastante atenção, não tem como eu errar, tá? No objeto indireto eu vou ter sujeito mais o verbo. Só que tem um detalhe, do lado desse verbo precisa ter uma preposição, tá? Então, por exemplo, João Pedro gosta de música pop. João Pedro é o meu sujeito, tá? Gosta é o meu verbo, ok? O que eu tenho aqui do lado do verbo? Eu tenho uma preposição. Lembra que nós fizemos até uma paródia falando das preposições? Né? Per, para, ante, até, e aí vai, tá? Então, se eu tenho aqui uma preposição do ladinho do meu verbo, eu vou classificar todo esse complemento aqui de objeto indireto, ok? E esse verbo, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Porque está tendo uma transitividade indireta aqui, pelo fato de eu ter uma preposição do ladinho aqui do meu verbo, coisa que não acontece aqui no objeto direto. Porque no objeto direto eu não tenho preposição, eu tenho um artigo aqui, porém eu não tenho preposição. Então, como eu não tenho uma preposição aqui e tudo isso aqui está completando o meu verbo, eu vou chamar de objeto direto. Bom, galerinha, nós vamos falar sobre o verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele tem uma ideia, um sentido completo, então ele não necessita de um complemento para que a pessoa me entenda. Quando eu falo, todo mundo já entendeu o que eu quis dizer, tá? Então nós chamamos isso de verbo intransitivo. Por exemplo, o bebê chorou. Se eu chegar aqui hoje e falar para vocês que o bebê chorou, todo mundo vai entender o que aconteceu. Então ele não precisou de nenhum complemento aqui para que esse verbo faça se entender, né? Então, o chorou aqui já me deu uma ideia de sentido completo. O que eu preciso ter atenção? Geralmente, com os verbos intransitivos, costuma-se ver alguns advérbios, ok? Então, eu poderia falar assim, ó, o bebê chorou ontem. Um exemplo. Ontem aqui, ele não está completando o verbo, ele só está sendo acrescentado algo a mais, uma informação a mais, mas que não tem nenhuma correlação aqui com o verbo, no sentido de me dar uma ideia completa, tá? Então, o ontem aqui eu chamo de advérbio de tempo. Então, o que eu tenho que ter atenção para não confundir com o objeto direto ou o objeto indireto, que são
os complementos verbais? Aqui, tá? Então, quando eu vou fazer o meu exercício, por exemplo, eu achei o verbo, eu preciso ver o que vem depois. É uma palavrinha ontem, hoje, né? Então, isso aqui não está completando o verbo. Por quê? O verbo já me deu uma ideia completa. Então, se ele já me deu uma ideia completa, isso aqui é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento para que nós possamos entendê-lo, tá? Então, esse é o verbo intransitivo. Bom, galerinha, tudo isso foi uma revisão de assuntos que nós já vimos em sala de aula, que a teacher e professora fez com vocês, né? Lógico que em sala bem mais aprofundado. Aqui é só para vocês lembrarem mesmo, para que não caia no esquecimento nesse período que nós estamos afastados, ok? Então estudem, assistem as videoaulas, façam seus resumos, escrevam, resolvam as listas de exercícios. Eu vou estar postando não muitos exercícios, mas exercícios para que vocês possam treinar isso aqui, ok? Então não deixem de fazer, porque logo a gente volta e aí nós vamos dar continuidade no nosso trabalho, ok? Conto com vocês, tá, galerinha? Um grande beijo, morrendo de saudades, logo estaremos juntos novamente. Beijo.